Vamos seguir aqui, meus amigos, então, tendo feito essa base, essa distinção básica entre os objetos da apelação, vamos ainda seguindo nessa objeto da apelação, vamos ver as hipóteses possíveis, né? Porque vejam, uma primeira hipótese. Uma primeira hipótese. É possível que haja interesse recursal. Na impugnação apenas da decisão interlocutória. Que eu até agora falei o tempo todo para os senhores que quando vier uma sentença, você vai impugnar a sentença e vai aproveitar e vai olhar para trás no processo e vai impugnar a interlocutória, que lhe seja desfavorável. Que eventualmente lhe seja desfavorável. Mas será que a parte pode ter interesse em apenas e tão somente recorrer da interlocutória? Ela não recorreu da interlocutória lá no meio do processo porque ela não podia recorrer, que não cabia agravo de instrumento. Sobreveio a sentença, ela ganhou na sentença. Ela não foi parte sucumbente. Ela ganhou na sentença. Então ela não teria interesse em apelar. Ela não quer reformar a sentença. Mas no curso do procedimento, ela recebeu uma multa processual. Quer ver um belo exemplo? Ela ganhou. Na tutela final, ela ganhou. Ela é autora. Foi julgado procedente o pedido dela. O réu foi quando ela ganhou tudo. Só que ela não compareceu à audiência de conciliação e mediação. Do artigo 334, parágrafo 8º. 334, parágrafo 8º. O juiz lhe impôs multa. E ela achou injusto ter que pagar multa, porque ela apresentou lá um atestado, se não fui porque estava com Covid aqui, ó. O juiz falou, tô me lixando pro Covid, tinha que ter vindo com Covid, sem Covid, toma-lhe multa. Ela quer recorrer disso. Ela quer recorrer, não porque ela ganhou. Ela ganhou e quer continuar ganhando. Ela não quer mexer na sentença. Ela quer mexer apenas e tão somente na decisão interlocutória. Será que isso é possível? Será que a parte satisfeita com a sentença pode ter interesse em apelar, uma apelação, para impugnar uma decisão interlocutória que lhe foi desfavorável no curso do procedimento? E a resposta é sim. Não se tem dúvida em sede doutrinária. Há inclusive um enunciado, o enunciado de número 67 do CJF, o enunciado da primeira jornada de direito processual, enunciado número 67 do CJF. É rara essa hipótese, é mais excepcional, mas é possível. Nós temos que ver aqui as possibilidades. É possível. A parte ganhou na sentença, a parte não quer mexer na sentença. Ela quer mexer só na interlocutória. Se fosse uma interlocutória que tivesse no 1015, ela agravaria. Mas como não está no 1015, ela não pode agravar. Se ela não pôde agravar lá atrás e não pudesse apelar, nós teríamos uma denegação de acesso à justiça. Ela teria uma decisão e não poderia recorrer. Isso, em tese, é até possível. É possível que se tenha no ordenamento jurídico decisões irrecorríveis. Só que não foi esse o entendimento, não foi essa a intenção do legislador. Ele previu um recurso. O recurso foi a apelação. A apelação quando vier a sentença. Foi o que aconteceu nessa hipótese. Veio a sentença, a parte ganhou, mas ela tem interesse. Tem interesse que ela recebeu uma multa que ela não concorda. Ok? Vamos para a segunda hipótese. É possível se cogitar da impugnação de decisão interlocutória em contrarrazões à apelação. É possível se cogitar de impugnação de decisão interlocutória em contrarrazões de apelação. É o que a parte final do 1009, parágrafo 1º, nos traz. 1009, parágrafo 1º. As questões não resolvidas não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, que eventualmente seja interposta em face da sentença, ou nas contrarrazões. Você pode pensar nessa mesma hipótese
do cara que ganhou na sentença, a outra parte interpôs apelação, ele, ciente da apelação da outra parte, vai contrarrazoar a apelação e vai, nas contrarrazões, colocar sua impugnação à decisão interlocutória. Aquela primeira hipótese que nós vimos, portanto, pressupõe que a outra parte não teria recorrido. Porque se a outra parte recorrer, a solução fica pelas contrarrazões à apelação. Porque é possível que a parte impugne a decisão interlocutória proferida no curso do processo que não seja agravável de imediato por uma contrarrazão. Então a outra parte apelou para bater na sentença. Você vai se defender nas contrarrazões para manter a sentença e vai aproveitar as contrarrazões para impugnar a decisão interlocutória. É a parte final do artigo 1009, parágrafo 1º. Qual é a curiosidade aqui? Aqui nós temos uma novidade no sistema processual brasileiro. Por quê? Porque é a primeira vez que se prevê o cabimento de um recurso entendido classicamente como um prolongamento do direito de ação, na peça de defesa. Na peça de defesa de contrarrazões ao recurso da outra parte. Seria como se fosse, mal comparando, uma reconvenção em grau recursal. Seria, mal comparando, entre aspas duplas aqui, uma reconvenção, formulação de uma demanda incidental, um prolongamento do direito de ação de modo incidental na sua própria defesa. Mas em grau recursal, isso nunca havia acontecido. Então as contrarrazões, nesse caso, no capítulo que impugna a decisão interlocutória, tem natureza de recurso. Tem natureza de recurso autônomo. Naturalmente, nós temos uma terceira hipótese, que é a mais comum, que é o interesse em impugnar, o interesse na impugnação da decisão interlocutória por meio de uma apelação, por meio da apelação. Então, a parte que perdeu na apelação a parte que perdeu na sentença quer interpor a apelação para mudar a sentença e quer também aproveitar a apelação para mudar as interlocutórias todas que perdeu. Eventualmente as multas que foram impostas que ele achou injustificada, eventualmente uma prova que não se deixou produzir, qualquer outro tipo de questão incidental no processo que envolva e que não seja agravável de imediato. Claro, que não seja agravável de imediato. Então, nesse caso, que é o comum e que nós já havíamos adiantado, foi o que eu tratei desde o início, nós teremos a impugnabilidade de uma decisão interlocutória por meio de uma preliminar de apelação. Ok? Agora, veja como é que temos umas questões curiosas aqui. A parte vitoriosa na sentença, que então nós estamos ali no caso, na primeira hipótese. Na primeira hipótese ou na segunda hipótese. A parte que ganhou e ela não vai apelar. Ela pode... seria mais precisamente na segunda hipótese ali. Mais precisamente na segunda hipótese. Ela pode, ao oferecer uma impugnação nas contrarrazões, ela ganhou na sentença. Ela pode, ao oferecer uma impugnação nas contrarrazões, manifestar que a sua impugnação, que a impugnabilidade da sua interlocutória fique condicionada à análise do recurso da outra parte. Por que isso? Porque, na verdade, ela está satisfeita com o processo. Ela está satisfeita com o processo. Ela só está recorrendo, é meio que parecido aqui, vamos assim dizer, parecido com o recurso adesivo. Só para que se eventualmente, a apelação da outra parte for provida, e se a outra parte vier a ganhar no mérito, no julgamento da apelação, então se a Câmara decidir dar provimento à apelação e inverter o resultado, aí você pede para que a sua questão preliminar seja analisada. Fora isso, que você não tem interesse na análise. Se vem cogitando, portanto, em sede doutrinária e até jurisprudencial, que a parte que recorre
apenas da interlocutória em contra-razões, manifeste a intenção de deixar condicionada a análise da sua interlocutória ao provimento, à análise do mérito do recurso da outra parte. Tem uma discussão que eu acho que não compensa aqui para a gente aprofundar. Tem uma discussão se essa hipótese que nós estamos aqui vendo, da parte manifestar a pretensão de condicionamento do seu recurso, se isso seria propriamente um recurso adesivo. Se isso seria implicitamente transformar a recorribilidade da interlocutória num recurso adesivo, que nós tratamos. Artigo 997, parágrafos 1º e 2º. Tem uma certa controvérsia na doutrina por conta disso, mas eu acho que não compensa para a gente avançar nisso. Não, tem a maioria até acha que sim, que é uma espécie, seria algo comparável à transformação em recurso adesivo, mas o professor Daniel Neves não concorda com essa previsão, a professora Teresa Arruda Alvim também não concorda com essa previsão, mas eu acho que isso é avançar demais aqui no sinal e vai mais atrapalhar que ajudar. Pois bem, um último tópico que eu veria com os senhores nessa questão quanto ao objeto, até adiantando algo que nós não vimos ainda, mas aí é porque tem a ver tratar com isso aqui. Na verdade é um problema que o legislador mudou muita coisa no ordenamento. Como eles disseram, isso é uma previsão nova. E aí a gente acaba se dando conta depois de alguns problemas que isso pode ocasionar. Então o que nós temos aqui, portanto, é o seguinte. Nós podemos ter numa única peça processual a recorribilidade de uma sentença e de uma decisão interlocutória. Ao fim e ao cabo é isso. A sentença por meio da apelação e na apelação mesmo em preliminar, as decisões interlocutórias que não são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento e pelo parágrafo 1º do artigo 1009 são impugnáveis em preliminar de apelação. A pergunta que surge aqui é o seguinte, tá? E o que fazer com os efeitos? E como ficam os efeitos? Eu sei que nós não vimos ainda. Nós mencionamos quais são as espécies de efeitos, mas especificamente quanto à apelação, eu não comecei a falar de efeitos ainda. Efeito de agravo de instrumento. Normalmente tivemos uma aula de agravo de instrumento ainda, mas eu já adiantei aqui mais ou menos. O que acontece é o seguinte, a apelação ela é dotada do que se chama duplo efeito. Então ela tem efeito suspensivo. Quando se diz essa expressão duplo efeito, é para implicitamente se referir ao efeito suspensivo. Na verdade, o que se está querendo tratar é disso. Já o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, como regra. Não tem efeito suspensivo. Eu recordo aos senhores o que consta lá do artigo 995. E o que é o drama que surge aqui? Tá bom. Em relação às decisões interlocutórias que são impugnadas mediante preliminar de apelação, o que vamos fazer? Esse sistema novo e híbrido, nós vamos considerar que formalmente é uma apelação, e sendo uma apelação, vai ter efeito suspensivo em tudo, na parte que ataca a sentença e na parte que ataca a decisão interlocutória, ou nós vamos considerar que o que importa é a essência, é a substância, é o conteúdo. Então nós vamos ver, vamos desconsiderar a forma de apelação e vamos ver cada um dos capítulos. Então no capítulo da apelação que impugna a sentença, teria efeito suspensivo. No capítulo da apelação que impugna a decisão interlocutória, não teria efeito suspensivo, porque seria ali na essência, teria o corpo de apelação, mas teria a essência, a alma de um agravo de instrumento. E o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. E aí, qual é a solução? Me parece que a solução mais ponderada e mais lógica aqui seria tratar tudo como se fosse apelação. Então é afirmar que não tem efeito suspensivo. Porque o legislador aqui, por duas razões. Primeiro, que o legislador aqui, meus amigos, fez um juízo prévio de proporcionalidade. Como eu lhes disse, colocou de um lado a efetividade da jurisdição e a duração razoável do processo,
E do outro lado, o valor justiça e a reversibilidade, a correção, o acerto das decisões. É claro que ele levou isso em consideração, ou espera-se que ele tenha levado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por uma questão lógica. Imagina a decisão interlocutória que foi proferida hoje. Cabe recurso em face dela? Não. Quer dizer, uma interlocutória que foi proferida hoje e não está no 1015. Cabe recurso em face dela? Não. Se tivesse no 1015, caberia recurso? Caberia. E caberia recurso com efeito suspensivo? Sem efeito suspensivo. O processo ia seguir. No nosso caso, que nem está no 1015, o que acontece? O processo segue, sem efeito suspensivo. E a decisão está produzindo seus efeitos, normalmente. Quando vem a sentença, se você interpor apelação e tiver efeito suspensivo de tudo, significa que ora aquela decisão interlocutória tinha efeito suspensivo e ora não tem. Então me parece que o mais lógico, portanto, é atribuir aqui o efeito de conteúdo, o efeito conteudístico, e afirmar, portanto, que não se conta com efeito suspensivo por regra do artigo 995. Então, proferiu a decisão que não é agravável, ela não foi suspensa. Mês seguinte, ela não foi suspensa. 6 meses, ela não foi suspensa. 1 ano e meio depois, ela não foi suspensa. Aí vem a sentença, cabe a apelação, você vai suspendê-la? Não faz sentido. Então me parece que o mais importante aqui é trabalhar pela ideia da essência, do conteúdo, e, portanto, nesse caso, a apelação ela não vai ter efeito suspensivo no seu todo. Vai prevalecer aqui a regra do artigo 995 e será uma apelação desprovida do efeito suspensivo. Olha aqui, importante, ó, em relação ao capítulo que impugna a decisão interlocutória. Então, quanto ao capítulo da apelação que impugna uma decisão interlocutória, não vai se atribuir efeito suspensivo. Então vai ser uma apelação que não vai ter efeito suspensivo no todo. Vai ter efeito suspensivo só em relação à impugnação da sentença. Isso em regra. Nós vamos falar dos efeitos já já. Mas aquela apelação, naquilo que concerne a impugnação da interlocutória, uma interlocutória que não suspendeu efeito em momento nenhum, 3 anos atrás. Aí vai suspender agora, porque 3 anos depois veio a sentença? Não faria sentido, seria ilógico. Então vem prevalecendo em sede doutrinária, me parece realmente o mais correto, que dê um tratamento substancial, quanto à essência, quanto à substância. Por fim, é possível, meus amigos, nessa ideia de forma e substância, é possível que seja proferido na sentença uma decisão que tenha conteúdo, que tenha essência, na verdade, de decisão interlocutória. Uma decisão que esteja inserida no rol do artigo 1015. Mas formalmente ela está atribuída na sentença. Eu acho que eu já falei isso com os senhores em algum momento. Se não falei, vou adiantar aqui, vou tratar disso melhor até adiante, logo, até na aula de hoje mesmo adiante. Mas em alguns casos, não sei se os senhores já viram, o juiz concede tutela antecipada na sentença. O que, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Porque sentença é decisão definitiva. Juízo de certeza. Tutela antecipada é uma espécie de tutela provisória, baseada em juízo de probabilidade. É incompatível. Não tem a ver uma coisa com outra. Depois eu vou explicar o porquê que ele faz isso, o motivo que ele faz isso. Em geral, é porque ele já poderia ter concedido antes a tutela antecipada e ele quer antecipar. O que ele quer aqui, ao fim e ao cabo, é retirar o efeito suspensivo da apelação. Nós veremos que a apelação tem efeito suspensivo como regra, mas em alguns casos não tem efeito suspensivo. A sentença que concede tutela antecipada na própria sentença, ela é impugnável sem efeito, ela é impugnável por apelação sem efeito suspensivo. Mas eu não estou tratando disso aqui.
Tá? Eu estou tratando de um modo geral. Essa é uma espécie. Essa seria uma hipótese. Eu estou falando de um modo mais genérico ainda. Toda e qualquer hipótese do 1015, toda hipótese do 1015 que esteja numa sentença. Então, outro caso do 1015, quando o juiz nega a concessão da gratuidade de justiça. O juiz pode, na sentença, porque a parte requereu perto da sentença, o juiz pode, na sentença, negar gratuidade de justiça. Então você vai receber uma sentença é impugnável por apelação, mas dentro da sentença tem uma decisão que é impugnável por agravo de instrumento. O que fazer? Você vai interpor em face de uma decisão uma sentença e um agravo de instrumento? Não pode. Unirrecorribilidade, singularidade, que nós tanto falamos aqui. E aí, nesse caso, a lei traz a solução. A previsão está no artigo 1009, parágrafo 3º. 1009, parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo, da sentença cabe apelação, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Então, se alguma decisão, quanto à sua essência, quanto ao conteúdo, seria do 1015, estiver formalmente numa sentença, aqui vai prevalecer a forma, por uma previsão expressa de lei. 1009, parágrafo 3º. Se aquilo que seria em tese agravável por instrumento, porque está no 1015, estiver não numa decisão interlocutória, mas em uma sentença, o 1009, parágrafo 3º, te manda não cogitar de agravo de instrumento. Te manda aqui se dedicar, na verdade, a uma apelação. Ok? Com isso, a gente encerra esse estudo do objeto, que é a parte mais ampla da apelação.